Olá, meu nome é Paula Zogby. Nessa Escola de Investidores a gente finaliza a nossa trilogia ESG para falar sobre o pilar G de governança corporativa. A gente já tem um vídeo sobre meio ambiente nos investimentos e sobre o pilar social também nos investimentos. A gente vai deixar os dois linkados aqui e na descrição desse vídeo, mas hoje eu conto de novo com a presença da Marcela Ungaretti, analista ESG da XP Inc., responsável por essa área no Research da XP, para me ajudar, né? Na verdade, para explicar, para ser a professora dessa escola de investidores. Bem-vinda, Má, obrigada de novo pela companhia. Oiê, obrigada a vocês pelo convite. Tem sido um prazer enorme falar aqui sobre esse tema tão relevante. Hoje espero que possa explicar um pouquinho mais sobre o tão falado G, a governança corporativa, que é um pilar-chave na hora de analisar as companhias. Inclusive é um pilar-chave, é uma coisa que a gente já escuta há mais tempo no mercado, eu imagino, mas que ao mesmo tempo acho que é o mais misterioso para quem está de fora desse universo, né? Para quem investe, mas não é especialista. Se você puder definir um pouco melhor o que significa a governança corporativa nas empresas, por favor. Não, com certeza, eu acho que o termo é bastante conhecido, no sentido de que muito se fala sobre ele, mas a dúvida que surge bastante, que eu queria explorar um pouco, é o que é olhado quando se fala em entender melhor a governança corporativa de uma empresa. Acho que são vários fatores que a gente busca analisar. Então, quando a gente fala da governança, nada mais é do que entender a forma como a empresa é gerida. Isso tanto no que diz respeito à estrutura acionária daquela empresa. Então, por exemplo, a gente vê hoje empresas que são familiares, ou seja, que a família fundadora controla, né, a maior parte das ações, que detém o controle da empresa. A gente vê corporations, ou seja, que empresas que não têm o seu controle definido, ou seja, que têm o controle pulverizado pelo mercado. A gente vê companhias que os diretores, ou seja, a administração é também a maior detentora das ações da empresa, ou seja, o CEO, o CFO, os diretores principais também são os principais acionistas da empresa. Tem uma série de estruturas. Entender, né, como que essa empresa ela está, né, ela tem a sua estrutura acionária. E mais do que isso, como e quem gere essa companhia e de qual forma é então importantíssimo. E quais são os critérios que a gente usa ao analisar a governança de uma empresa? Bom, as empresas, elas possuem o que chama-se de Conselho de Administração, que é um órgão super importante e que atua no sentido de entender, aprovar as decisões mais estratégicas da companhia. Nesse sentido, entender qual é a composição desse Conselho de Administração é de suma importância. Por quê? Muitas vezes, se o conselho de administração da companhia é composto por muitos membros que já fazem parte da diretoria da companhia, isso pode ter um conflito de interesses e não ser positivo, porque a função do conselho de administração é justamente contrabalancear o interesse da diretoria. É por isso que talvez vocês até já tenham escutado falar sobre a presença de membros independentes no conselho de administração das companhias. O que isso significa? Membros externos que fazem parte do conselho justamente para trazer um outro ponto de vista. Isso é bastante importante justamente para contrabalancear o ponto, né, a opinião e o direcionamento dos diretores. Outras questões que a gente também analisa no pilar governança. A presença de comitês. Existem uma série de comitês. Comitê fiscal, comitê de auditoria, comitê de sustentabilidade. E nada mais são do que estruturas, né, para além da diretoria e do conselho que eu já mencionei, estruturas que têm o foco de garantir que a empresa está bem posicionada em cada um desses aspectos, seja auditoria, seja comitê fiscal. Então é outro aspecto que a gente busca analisar. Outro tema que entra também na questão de governança é tudo que diz respeito à parte de compliance, que eu acho que é outro tema importantíssimo, que nada mais é do que garantir que a empresa está operando de acordo com as regras e com as regulamentações que regem aquele setor, que regem aquela companhia em específico. Então, dei uma pincelada breve por alguns dos fatores que a gente busca analisar
na governança das empresas, e esse é um tema importantíssimo. A gente já tem visto, né, casos passados em que a governança foi um ponto de preocupação, em que gerou uma série de colapsos, né, na ação, em ações de diferentes empresas. Então, a gente prioriza muito empresas que tenham boa governança, ou seja, que tenham boas pessoas gerindo essa companhia. Então deu para entender que as empresas com má governança têm mais riscos, né? E dá para dizer que as empresas com boa governança têm maior capacidade de crescimento também? Sem dúvida. Empresas que são gerenciadas por boas equipes na liderança, né, e consequentemente conseguem atrair também uma boa força de trabalho, sem dúvida são empresas que, além de conseguir, né, mitigar mais os seus riscos, estão melhores posicionadas para tomar as melhores decisões estratégicas para a empresa, que consequentemente vão levar ao crescimento. O que a gente costuma dizer é que se a empresa ela tem uma boa governança, ela provavelmente também vai conseguir avançar nos pilares E e S, ou seja, ambiental e social, com maior facilidade. A partir do momento em que são pessoas muito competentes, alinhadas com o objetivo principal da companhia, fazendo, né, e gerenciando todo o plano estratégico da empresa, fazendo com que a mesma caminhe na direção certa, que é uma direção de crescimento, que é uma direção de retorno, de rentabilidade, e que, sem dúvida, nós, como investidores, é o que a gente busca ao investir nosso dinheiro em empresas. Legal. Você está falando muito de empresas em geral, acho que isso já responde a minha primeira pergunta, então eu vou fazer duas em uma. Dá para falar de governança fora de ações, né, em outros tipos de investimento, e como inserir a boa governança dentro de uma carteira de investimentos? Excelente, essa é uma ótima pergunta. Sim, dá para falar de governança para além de empresas. No fim, eu acredito que toda e qualquer instituição, empresa, ainda que menor, ela tem sim a sua governança. A gente pode falar, por exemplo, da governança de um fundo. Um fundo, existe um comitê de pessoas que fazem a gestão, ou seja, que fazem a alocação desses recursos. Então, existem diferentes equipes por trás de um produto, por trás de um fundo. A forma como essa equipe é estruturada, a forma como eles tomam a decisão, diz respeito à governança desse fundo. Então, sim, a gente pode falar sobre esse tema para além de empresas e, inclusive, reforço que também é bastante importante. E aí, a segunda pergunta, como a gente pode identificar uma empresa que tem boa governança? Bom, a gente sempre... A administração das empresas, a gestão das empresas, elas costumam mudar ao longo do tempo. Então, você provavelmente já deve ter visto nos noticiários, por exemplo, troca de CEO, presidente renuncia, entra outro. Ou seja, isso tende a mudar ao longo do tempo e, consequentemente, a percepção do mercado em relação à governança das companhias também muda. Então, pode ser que uma empresa troque de CEO e seja bem recebido pelo mercado. Por quê? Porque o mercado entende que a nova pessoa que assume como CEO, como presidente da empresa, vai levar a companhia em uma melhor direção do que a anterior. E o mesmo também se faz válido. Às vezes, algum CEO que está na companhia há muito tempo e que tem gerido de uma forma muito positiva, levado ao crescimento e dado bons retornos, ao sair da empresa e eventualmente, né, ser ocupado por outro, isso ser recebido de forma negativa por parte do mercado. Então, é importante o exercício de fato, conhecer quem são aquelas pessoas que estão na gestão, que estão tocando o dia a dia da empresa. Quem são essas pessoas? O que elas fizeram, onde elas se formaram, qual é a história delas e, mais do que isso, né, qual é o papel delas dentro da empresa e o que elas já têm feito. Então, quando a gente vê histórias, né, empresas que têm uma boa governança, a gente vê que tem pessoas-chave na companhia que foram responsáveis por entregar o crescimento, por entregar rentabilidade, e isso faz importantíssimo na construção dessa história positiva. A gente acredita que empresas que têm boa governança, no fim, são empresas de qualidade, e são nomes que a gente tende a gostar bastante aqui.
Ótimo, Mas. Se tiver alguma consideração final para o investidor, para a investidora que está começando a pensar em governança na hora de investir? Eu sugiro, assim como nos outros vídeos, sempre estudem e busquem entender, né? Seja acompanhar aqui no YouTube da Rico, seja acompanhar as redes sociais. É importante ter pessoas, né? Primeiro, estudar e escutar pessoas que entendem sobre o tema, né? Disseminando conhecimento, porque sem dúvida essa curva de aprendizado vai ser exponencial. O tema ESG, ele é um tema bastante novo e também complexo. Ele parece só 3 letras, mas a grande verdade é que ele envolve muita coisa. Então espero que essa trilogia de vídeos também tenha ajudado você, investidor, a navegar melhor sobre esse tema. E do meu lado foi um enorme prazer poder dividir esse espaço com você, Paula. Obrigada. Eu que agradeço, mas para mim foi super esclarecedor. Se você também achou, deixa aqui nos comentários. Se você ainda tem dúvidas, deixa também que a gente pode fazer outros vídeos aqui na Escola de Investidores. Obrigada pela companhia e até a próxima.